Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. Hoje o assunto é equação da reta. Como sempre, esse é o primeiro vídeo de 3, as aulas sempre são divididas em 3. Então, cada aula tem 3 episódios, por assim dizer, na playlist. E eu gostaria muito que você já tivesse assistido os outros episódios para que, quando chegar aqui, você compreenda tudo que a gente vai relembrar. Porque a gente vai precisar de alguns conceitos que já foram vistos anteriormente. Bom, sobre a equação da reta, você já até viu como é que ela funciona lá no primeiro ano, com função afim. A função afim, ela descreve a equação da reta. Porém, a gente não vê por essa ótica da geometria analítica na época. A gente ainda não tem amadurecido a ideia da construção dos elementos na geometria analítica, então a gente fala de reta, mas em relação a uma função. Hoje a gente vai aprender como desenvolve as equações da reta, porque ela tem várias formas de serem observadas e a gente vai acabar aprendendo a fazer cada um, desenvolvendo cada uma das formas da equação dessa reta. Então, nós estamos trabalhando em geometria analítica. Você precisa compreender que você tem que saber o que é um ponto e como ele se localiza no plano cartesiano. Outra coisa importante é você saber o que é um plano cartesiano e como localizar um ponto nele. E depois você tem que saber também como calcular a distância, a relação de colinearidade dos pontos no plano cartesiano, na geometria analítica, enfim. Os conceitos que a gente viu desde o começo das aulas de geometria analítica, você tem que saber agora, porque a gente vai usar esses conceitos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre a equação reduzida da reta. A equação reduzida é a equação da reta, porém reduzida, na forma mais simples possível. Assim como a gente tem a equação reduzida a equação do segundo grau na forma reduzida, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ela não está na forma reduzida. Aqui a gente também vai encontrar a forma reduzida para a equação da reta. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar, você tem que saber da fórmula do coeficiente angular. M, coeficiente angular, é igual a YB menos YA dividido por x do B menos x do A. Isso aí você tem que saber, que o M é a variação do Y sobre a variação do X. Isso para quando você conhece dois pontos, Você conhece dois pontos. Então, você tem como substituir os valores aqui, o y de um ponto menos o y do outro, o x de um ponto menos o x do outro. Quando você faz essas substituições, aqui dentro da fórmula você vai encontrar o coeficiente angular. Se você não sabe de onde é que saiu o coeficiente angular, eu sugiro que você dê uma olhada no episódio 11 dessa playlist, porque lá eu mostro de onde é que sai o coeficiente angular, que é justamente da relação dos catetos formados no triângulo retângulo a partir da posição de dois pontos. Então, quando a gente vai calcular, quando a gente vai determinar a equação de uma reta, tem vários caminhos que você pode seguir. O primeiro que eu vou ensinar é justamente o que vai cair na equação reduzida, que é o caso onde você conhece o coeficiente angular e pelo menos um ponto. Se você tem dois, não tem problema. Você pode aplicar aqui a equação reduzida da reta. Basta que você escolha apenas um dos dois pontos que você tem. Se você tem 3 pontos, escolhe só um. Então, para trabalhar a equação reduzida, você tem que conhecer o coeficiente angular e pelo menos um ponto. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? Veja só. A equação da reta ela é uma função. Então, vai ter uma letra em função da outra. Então, nesse caso, a gente vai deixar o y em função do x, ou seja, a gente vai isolar o y. Nós vamos substituir os valores dentro dessa fórmula e daqui desenvolver a equação na forma reduzida. Como assim, professor? Bom, o m nessa fórmula aqui é menos 2. Então, menos 2 igual
Eu só conheço o x do A e o y do A. Não conheço o x do B e o y, aliás, o x do B e o y do B. Não conheço. Nesse caso, ele é o mais genérico possível. Então, eu não vou colocar os índices. Eu vou colocar apenas x e y, porque ele vai ser de qualquer ponto que pertence à reta, não necessariamente ao ponto B, né? Então, vou deixar aberto só y e x. Então, vai ficar assim, ó. Y menos. Quem é o y do A? Menos 1. Então, menos... Aliás, 3. Perdão aqui, deixa eu ver se eu ajeito aqui. 3. Menos 3. Dividido por x, né? Genérico, sem o índice, que eu não conheço qual é o ponto. Menos, agora sim é o menos 1. Cuidado, viu, gente? Esse erro aqui é comum, acontece comigo aí de vez em quando, de eu querer colocar em cima o menos 1, que no caso é x, e embaixo o 3, que é y. Então, concentre-se, aqui é x, aqui é y, mas em cima vem primeiro o y. Enfim, vamos desenvolver. Então, menos 2 é igual a y menos 3. Professor, posso apagar o parênteses? Se quiser pode, não vai fazer tanta diferença. E x menos menos 1 dá x mais 1. Certo? Então, nós temos isso aqui. Depois que a gente substituiu os valores. Lembre-se, esse x e esse y é normal eles não aparecerem, porque é justamente a relação entre esses dois que vai dar o formato da equação da reta, certo? Então, sempre vai ter um x e um y genérico. Na equação da reta, sempre tem que aparecer um x e um y ali. A não ser nos casos onde a reta é paralela a um dos eixos. Aí, nesse caso, um das incógnitas não vai aparecer. Mas, no caso onde ela não é paralela a nenhum dos eixos, né? Onde ela é corta aqui, né? Ela intersecta os eixos. Nesse caso, sempre vai aparecer o x e o y bem genérico. Faz meio pelos extremos. Então, nós teremos... Eu vou fazer meio pelos extremos, mas eu vou colocar o y menos 3 na frente. Então, vai ficar... Aqui é 1, né? Então, y menos 3 vezes 1 dá y menos 3. E menos 2 vezes x mais 1. Professor, você tinha apagado o parêntese, né? Agora você já voltou com parêntese de novo. É necessário, porque aqui vai ter que ter uma distribuição multiplicativa. O menos 2 tem que multiplicar o x e o 1 ao mesmo tempo, né? Então, vou colocar aqui para cima, que a gente tem espaço. Então, y menos 3 é igual a menos 2x menos 1. Vou colocar mais e colocar menos 2 vezes 1, assim entre parênteses, porque eu já escrevi o mais. Então, vai ficar y menos 3 igual a menos 2x menos 2. Você poderia ter feito isso direto, né? Menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Eu preferi fazer assim, por a questão de eu não ter que riscar muito. Então, y é igual... Vou isolar o y, é importante, viu? Na equação reduzida, o y fica isolado. E nós teremos menos 2x menos 2 mais 3. Ou seja, y é igual a menos 2x mais 1. Essa é a equação reduzida dessa reta. Da reta que tem coeficiente angular menos 2 e o ponto que eu conheço é menos 1 e 3. Essa é a equação reduzida. Ela vai ficar nesse formato aqui. Um y isolado, certo? Mesmo que tenha um coeficiente aqui na frente, por exemplo, ficou 3y. Raro. Quase nunca vai acontecer isso. Mas ficou um número aqui na frente. Passa ele para o outro lado dividindo. O importante é que fique y igual aí o número que vem com x e o número que vem independente, né? O termo independente. Espero que tenha dado para compreender aí o movimento. Vamos dar uma olhada da forma mais genérica possível, certo? No caso aqui, eu conheço o m, eu sei quem é ele. A dúvida está justamente só no y e nesse x aqui, ó. Esse y do A e esse x do A eu conheço.
Em alguns casos, em alguns livros, você vai poder ver essa fórmula desse jeito, ó. M igual a y menos y0 sobre x menos x0. Mas o y0 e o x0 é justamente o x e o y do ponto que você conhece, do ponto que foi dado na questão. Veja, tente entender isso. Tem várias formas de você calcular, né, de você mostrar como é que é a equação de uma reta. Isso vai depender de quais armas você tem. No caso, as armas que eu tenho, né, assim, entre aspas, armas, eu tenho coeficiente angular e um ponto. Com o coeficiente angular e um ponto, eu substituo dentro dessa fórmula, que é a mesma do coeficiente angular. A única diferença é que dessa vez eu não estou querendo descobrir o coeficiente angular, eu estou querendo descobrir o valor a expressão que tem o y isolado em função do x. Então, vou desenvolver. Vou fazer meio pelos extremos, agora de maneira genérica, né? Então, vou ficar com y menos ya igual a mx menos xa e vou distribuir, como eu fiz aqui com o menos 2. Vai ficar assim, ó, y menos ya é igual a mx menos mx do a. Veja bem, toda essa expressão eu conheço menos o x. Esse x aqui eu não conheço, e nem o y, mas esse y do a eu conheço, esse m eu conheço, esse m aqui também, que é o mesmo, né? E o x do a eu também conheço. Então, vou isolar. Y é igual a mx menos mx do a mais y do a. Tudo bem? Bem simples. Essa parte aqui eu não sei quem é o y em função do x. E o x também eu não sei quem é, porque ele está aí induzindo o y. Mas essa parte aqui, ó, eu vou poder determinar usando o coeficiente angular, o x do a e o y do a. E isso aqui é o n. Então, eu vou escrever essa fórmula assim, ó, y é igual a mx mais n, onde esse m aqui é coeficiente angular e esse n, que é determinado através disso aqui, é chamado de coeficiente linear, certo? Qualquer semelhança com a função afim é é pura coincidência, é totalmente não é coincidência, aliás, foi feito para ser a mesma coisa, certo? Não é coincidência, eles são exatamente a mesma coisa. A função afim e essa equação da reta é a mesma coisa. A única diferença eu vou deixar para o vídeo 3, né? Esse é o vídeo 1, né? Que é o episódio, se eu não me engano, esse é o episódio 13. Aí nós teremos o 14 e no 15 eu vou explicar como é que a função afim e a equação da reta são a mesma coisa. Então, toda vez que você tiver que calcular a equação reduzida de uma reta, você calcula usando essa fórmula, certo? Essa fórmula bem aqui. Sendo que, nesse caso, você deve conhecer o coeficiente angular e pelo menos um ponto. Tudo bem? Espero que tenha dado para entender o exemplo. Ó, é bem simples. Ó. Aqui eu conheço o coeficiente angular, m é menos 2, conheço um ponto, fiz a substituição, não precisei substituir nessa aqui, substituir nessa aqui, que é mais simples. Né? Você não precisa decorar duas fórmulas, basta que você decore a do coeficiente angular e ela resolve a questão da equação reduzida da reta. E é isso aí. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários. Até já no episódio 14.